Olá, queridos irmãos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que todos são muito importantes para nós. O tema da palestra que apresento agora trata da dor e do sofrimento na visão espiritualista. Então, convido cada um de vocês a refletir comigo sobre o assunto. Que mundo é este? Quantas vezes nos perguntamos que mundo é este, onde as mais diversas situações de dor e sofrimento acontecem? Quando falamos de dor e de sofrimento, devemos lembrar que existem as dores físicas, aquelas que sentimos na carne, em nosso corpo, as dores morais e as dores espirituais. Para melhor compreensão, a dor física é aquela que muitas vezes se apresenta como resposta ao mau uso que fazemos do nosso corpo físico, que aqui na Terra é nosso instrumento de trabalho e aprendizado. Também pode ser um sinal de alerta para dizer que a maneira como estamos conduzindo nossos pensamentos e ações não está de acordo com as nossas verdadeiras necessidades. Já quando falamos em dor moral, falamos daquelas que tratam das relações que temos com nossos princípios e nossos valores. Com relação às dores espirituais, podemos dizer que são aquelas que nos fazem entrar em estado de tristeza, de culpa, de solidão, entre outras possibilidades. Essas dores certamente são difíceis de tratar, muito mais do que as dores do corpo físico, principalmente porque elas dependem do próprio ser para serem curadas. E às vezes, irmãos, várias existências são necessárias para tratar uma dor que carregamos dentro do nosso coração. Lembrando que devemos considerar aqui coração como essência espiritual, nosso íntimo, tão cheio de histórias e desafios, nessa jornada evolutiva da qual fazemos parte. Falando em coração, trago para vocês uma pequena mensagem, assinada por um irmão desencarnado chamado José, através de psicografia. Esta mensagem está sem referência à casa espírita ou espiritualista onde foi recebida, mas considero importante para nosso momento de reflexão. Coração. Esta é a história de um coração que apenas poderia ter evitado o que a indiferença se encarregou de mostrar. Era uma vez um coração sedento de compreensão, sem saber que um coração só precisa sentir. Mas este esperava muito, e assim sua procura deu-se pelo caminho do não querer ver o que não necessitava, mas sim ver apenas aquilo que queria. Anos se passaram e esse coração castigado por não querer viver o que era possível, continuava à espera de tudo. Cansado e inútil, esqueceu-se de vibrar, perdeu lugares, perdeu datas, perdeu pessoas, perdeu momentos, perdeu vida. Só queria sentir o que imaginava que era viver. Recolhido à sua solidão, invadia e desassossegava outros iguais a si, e não colhia nada, a não ser dor. Ah, se soubesse que a indiferença, a falta de um olhar, acarretaria tanta perda, alguém o teria socorrido. Mas isso não aconteceu. E este coração endurecido, estacionado, ainda corre atrás do semblante que expressaria sua existência. O tempo passará e haverá outra oportunidade de viver e novamente vibrar o coração, se ele souber sentir e entender o real motivo da sua criação. Portanto, irmãos, cuidemos das dores do nosso coração e das dores dos corações alheios. Todo ser encarnado está sujeito a passar por inúmeras situações de dor, de dúvidas, de sofrimento. O sofrimento ainda nos é necessário, principalmente se lembrarmos que habitamos um planeta escola, onde aqui viemos, aqui estamos, para aprendizados constantes e lidar com situações de dor, de perdas, de sofrimentos físicos e emocionais faz parte dos combinados
que fizemos antes de nossa reencarnação. Como sabemos, a Terra é um planeta de expiação e provas. Todos os seres aqui estão para prestar contas de faltas cometidas em existências passadas ou em consequência das escolhas e atitudes do agora, da vida atual. Isto fica bem claro na questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E tem a resposta dos Espíritos: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Sendo assim, precisamos compreender e aceitar que passar por tristezas, desilusões, perdas materiais ou de entes queridos não deve ser motivo de desespero, de falta de fé, de desânimo. O sofrimento, irmãos, nos servirá de auxílio para colocar em dia débitos de vidas passadas. Vocês podem então dizer: ok, vamos aceitar o sofrimento e a dor? Aceitar como? De que maneira? De nada adianta aceitar o sofrimento e a dor, porém se julgar vítima, ou passar anos e anos reclamando da sorte, ou comprando a própria vida com outras histórias. Não acham? Aí é viver uma vida de faz de conta, de aparências, de mentira. Vocês podem me perguntar: como lidar com tudo isso? Como superar a dor, a ausência, as necessidades materiais? Não é simples, porque vai exigir de cada um fé inabalável em Deus, paciência, sabedoria, humildade para reconhecer os erros e desprendimento de vaidades tolas. Precisamos colocar dentro do coração que tudo isso é um momento, um capítulo de nossa história, um breve passar dos dias aqui na Terra. Quando lembrarmos de nossa condição espiritual, lembrarmos que somos espíritos eternos, centelhas do divino e que a vida continua, tudo fica mais fácil. Um tipo de sofrimento bem comum aos seres humanos encarnados é a doença do corpo físico. As doenças são vistas como vilãs do bom viver, são tidas como castigos, injustiça. Mas precisamos compreender que a doença quase sempre é necessária. Quanto mais séria, mais difícil o tratamento, maior o aprendizado, maior será a transformação na vida da pessoa ou das pessoas que convivem com o doente. Será melhor a coroa de espinhos na fronte do que um monte de brasas na consciência. Frase de André Luiz na obra Mundo Maior. Portanto, irmãos, desejo de coração que aceitem os sofrimentos que a vida lhes impõe, considerando que são belos aprendizados, entendendo que a vida continua e que com certeza haverá muito tempo para sermos felizes e vivermos na luz do nosso Pai Divino. Desejo a todos um final de semana maravilhoso, uma época de muitas alegrias, com a certeza que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Tenham todos uma noite de paz, de amor e de muita luz. Fiquem em paz.